Olá, minha irmã. Olá, meu irmão. Sejam muito bem-vindos. Eu sou Nando Pimentel. Nesse vídeo aqui, a gente vai estar tratando de um assunto bem interessante, né? A gente vai contar um pouco a história de como aconteceram as canalizações que deram origem ao livro Diálogos com Extraterrestres, que é esse livrinho aqui, né? Que é um livro de canalização e que também deu origem ao projeto do Mosteiro Moderno. Eu tenho sido bastante questionado nas redes sociais, eu tenho sido bastante indagado com relação a esse processo, então eu resolvi gravar uma série de vídeos explicando processo de mediunidade, processo de contato com guias, com mentores espirituais e como toda essa informação foi estruturada e organizada até virar o projeto do Mosteiro Moderno e esse livro. Então espero que vocês gostem. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 7 e queria já convidar vocês, né, a assinar o nosso canal, dar o joinha, ativar o sininho para que vocês recebam os novos vídeos, tá bom? Espero que vocês gostem. Como aconteceram as canalizações? Bom, assim, eu acho que as canalizações não foram nem tão difíceis de se fazer. Eu acho que o mais difícil é estar gravando os vídeos, né? Eu acho que eu sou uma pessoa muito tímida, muito reservada, e isso realmente me tira muito da minha zona de conforto. Então, com relação se a gente for colocar se as canalizações foram difíceis de fazer, eu acho que não. Eu acho que o difícil é estar gravando esses vídeos, mas eu observo que eu fico imaginando, eu estou compartilhando essa minha experiência, né? Essas minhas experiências agora, eu fico pensando, poxa, quanta gente não está passando exatamente por isso, ou passou por isso, e de repente ter uma pessoa que esteja passando por algo parecido, né? Pode trazer um acalanto, ou então dizer assim, poxa, eu não estou sozinho nessa situação. Então, eu acho que o que me motiva, o que realmente me faz colocar para frente com relação a isso é essa comunidade, né? Essa questão da gente se conectar e de entender que essa mensagem não está chegando só para mim, essa mensagem está chegando para muitas pessoas, e o importante é a gente trocar ideia, a gente expandir essa informação para que as pessoas entendam que isso realmente está acontecendo, né? Que é essa questão da transição planetária, essa questão de era da luz, essa questão da era de Aquários é realmente uma questão real. Então eu não vejo hoje isso como uma possibilidade, eu vejo isso como um fato, né? E a questão de estar gravando esses vídeos, eu acho que me motiva, né? O que me motiva na gravação desses vídeos é dividir com pessoas a respeito disso. Mas, voltando à questão das canalizações, eu tenho que falar um pouco de como esse processo veio um pouco antes, né? Na minha infância eu tenho memórias de experiências mediúnicas na minha infância que na época eu não tinha noção nenhuma de que eram manifestações mediúnicas, mas hoje eu já entendo perfeitamente que eram. Então eu sempre me via brincando, voando, e eu não via isso como um sonho, eu via isso como uma atividade normal. E essas brincadeiras eu estava sempre fora do corpo. Eu morava em Olinda, na época, Olinda em Pernambuco, e eu sempre me via voando, né? Eu tinha vários desenhos animados, eu me via como os personagens, como esses personagens brincando, voando no meu bairro, no meu quarteirão, indo até a casa dos meus amigos nas quadras próximas. E isso era muito legal. E eu também me via subindo pelas paredes, então eu tinha uma memória muito clara disso, e que quando eu fui ficando mais velho, não fui mais conseguindo fazer isso. Às vezes eu tentava fazer e eu não conseguia. Então, assim, isso foi um período da minha infância que eu realmente vivi experiência mediúnica, que hoje eu sei que foi experiência mediúnica, que era uma experiência de projeção astral, né? Mas eu não tinha esse discernimento, tanto que eu era tão vivo para mim que depois eu tentava fazer e não conseguia mais. Então eu não entendia porque eu achava que eu estava ficando gordo. E aí eu achava que eu não conseguia mais voar porque eu estava mais gordo. Eu também achava que eu não conseguia voar, subir pelas paredes porque eu também estava ficando gordo. Então a minha relação com eu não conseguir mais fazer isso era porque eu fiquei uma criança gorda. Eu era fininho e depois engordei bastante.
E recentemente, né, quando eu conversei com minha mãe a respeito dessas informações, e ela me falou que eu realmente não comentava nada sobre isso. Mas é uma das maiores memórias que eu tenho da minha infância, é essa situação. Quando eu fiquei no meu período da adolescência, né, eu não tive nenhuma manifestação mediúnica. Né? Eu acho que eu era muito envolvido com as questões de adolescente mesmo, com as questões da vida de estudo, que só queria sair, namorar, né? Só queria saber de carro, na época que eu aprendi a dirigir. Então, adolescente, né, aquela coisa, e eu acho que nesse período eu não tive realmente nenhuma manifestação mediúnica. Com 20 e poucos anos eu já era empresário, já tinha uma agência de viagens na época. E um determinado dia eu recebi de uma cliente, né, ela fez uma viagem a Fátima, e eu recebi uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então eu peguei essa imagem, como eu não tinha nenhuma relação religiosa, né, eu peguei essa imagem como souvenir. Eu tinha uma prateleira no meu quarto com vários souvenirs de viagem, e eu botei essa imagem lá como souvenir. Um determinado dia eu estava deitado, ia dormir, e nessa época eu era noivo, e o meu quarto ele tinha a janela, tinha uma vedação assim, a persiana descia no trilho, e o quarto ficava realmente 100% escuro. E nessa época meu quarto era completamente escuro. E eu estava deitado com minha noiva, coisa e tal, nessa época. A gente apagou a luz para dormir. E a imagem estava lá. Né? A imagem estava lá na prateleira. E quando eu viro de relance assim, eu observo uma luz no quarto, um clarão no quarto, uma luz acendendo e apagando muito forte dentro do quarto. E aí, quando eu observo a imagem de Nossa Senhora brilhando. Essa imagem brilhava, pulsava, brilhava muito. E eu fiquei muito assustado, né? Imagina, eu sem religião nenhuma, sem nada, né? Nossa Senhora não significava nada para mim. E aí eu virei assim, chamei minha noiva, chamei ela assim, olha, dá uma olhada ali, vê se você tá vendo o que eu tô vendo. Aí ela pegou e virou e viu. Aí no que ela virou, eu perguntei para ela, o que é que você tá vendo? Aí ela falou, não, a imagem de Nossa Senhora tá acendendo e apagando, está clareando o quarto, está escurecendo. Nossa Senhora, quando ela confirmou que ela viu o que eu estava vendo, eu voei. Nossa, eu pulei da cama assim, voei em cima da prateleira, peguei a imagem de Nossa Senhora, abri a gaveta da minha escrivaninha que ficava do lado da minha cama, joguei dentro da escrivaninha, fechei e fui dormir. Passado um tempo, né, eu fiquei assustado com isso, mas eu não tinha nenhuma relação. Nessa época eu comecei a igreja algumas vezes, mas eu não me conectava muito, me conectava só com o Pai Nosso. Tinha uma música cantada o Pai Nosso que me emocionava, mas eu não tinha nenhuma relação com a igreja ou com nada. Eu me sentia bem na igreja, mas eu não entendia o ritual da missa, não entendia nada. Bom, passado o tempo, a minha família entrou numa dificuldade financeira muito grande, né? E eu comecei a precisar ajudar bastante em casa, com minha família, então a gente começou a ficar numa situação realmente bastante complicada financeiramente, mas a agência ia bem, né? A gente tinha um movimento bacana, a gente fez um trabalho bacana na época, e a agência começou a segurar as pontas da família, então a coisa estava caminhando. Até que aconteceu o atentado de Nova York. E aí a empresa teve que fechar, porque eu já vim numa dificuldade financeira com a minha família e já tinha vendido meu carro, já estava tentando segurar as ondas, assim, uma situação bastante complicada. A empresa fechou, eu fiquei realmente numa situação bastante triste com isso tudo, mas eu ainda tinha uma reserva financeira e eu abri uma agência de um pequeno restaurante, mas com muita dificuldade porque minha família começou a ter muita dificuldade, né?
E aí, nessa época eu terminei com o meu noivado e um dia me pediram para juntar umas latas de refrigerante no meu restaurante para fazer doação. E eu comecei a juntar. Comecei a juntar bastante latinha de refrigerante, até que um dia estava com um quarto cheio de lata, e eu digo assim, olha, vamos levar, né? Onde é que a gente vai doar? A gente pegou, encheu o carro de lata, uma caminhonete na verdade, foi atrás assim, cheio de lata de refrigerante. E a gente foi pro um bairro lá em Recife, chamado Várzea, que tinha uma rua, que essa rua era uma rua de barro, e o carro, era época de chuva e o carro não conseguia entrar, porque a rua era muito esburacada. E aí eu desci do carro, fui até a casa dessa pessoa para a qual a gente ia fazer a doação. O nome dela era Dona Maria. Dona Maria queria que a gente doasse essas latinhas para ajudar eu acho que era uma creche, que ficava exatamente na frente da casa dela. E aí a gente chegou lá, né? A rua já era de barro, a casa de Dona Maria era descendo, mas assim, e uma casa de taipa, muito humilde, realmente uma coisa assim, muito, muito, muito humilde, né? E quando eu vejo, lá vem Dona Maria, uma senhora meio índia, assim, meio negra, bem gordinha, assim, uns 60 para 70 anos já. E quando ela vem até a porta para nos receber, né, ela fala assim, ela para assim, olha assim para mim e fala, só um momento, por favor, que eu vou lá dentro. Aí ela voltou. Isso sim, meu carro estava lá na esquina, ela não sabia nem o que eu estava indo fazer lá. Acho que imaginava que eu estava indo levar, mas enfim, ela não sabia o que eu estava levando naquele momento. E aí quando ela voltou com a imagem de Nossa Senhora, mais ou menos desse tamanho assim, né, com um manto azul de veludo, toda, né, com babadozinho todo dourado, toda cravejada de pedra, nossa, uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. E aí ela pega essa imagem e me entrega assim. Aí eu falei assim, olha, essa imagem é para você. Ela falou, para mim? Como assim para mim? Não, essa imagem é para você, mas eu não posso aceitar. Eu agradeço, mas eu não posso aceitar. Porque assim, era uma imagem muito bonita, tinha uma coroa muito dourada, assim, uma imagem, sabe, uma imagem muito bonita, e eu olhava assim, cara, essa imagem, sabe, destoava da casa, destoava de tudo ali. Ela falou, não, essa imagem aqui é para você. Você tem uma ligação muito forte com Nossa Senhora, e essa imagem aqui é para você e você precisa aceitá-la. Eu fiquei totalmente norteado, né? Assim, aceitei a imagem e entreguei a doação para ela, e depois eu soube, né, que ela era uma mãe espiritual dessa pessoa que me pediu a doação das latas. E ela viajava, né, todos os anos, ela passava alguns meses, ela saía de Recife, né, a pé para o Rio de Janeiro, ela atravessava o Brasil e vinha tomar banho aqui no Rio, aqui na Floresta da Tijuca. Tem uma cachoeira aqui na Floresta da Tijuca, aqui um horto, né, do Jardim Botânico, e tem uma cachoeira lá. E ela saía lá de Recife para vir para cá, para o Rio, para tomar banho nessa cachoeira todo ano. E ela era uma mãe espiritual. Então, isso ficou muito impactado para mim, assim, mas eu não entendia o que estava acontecendo nessa época, eu realmente ainda não entendia. Eu só comecei depois a juntar que, na verdade, depois de muito tempo é que eu vim notar que aquela manifestação de Nossa Senhora lá atrás, né, com as luzes brilhando, aquela coisa toda ali, já era um prelúdio de que eu tinha que ter um pouco mais de atenção com isso e de que alguma coisa ia acontecer na minha vida.